A paz do Senhor, querido internauta, a paz do Senhor, querido internauta. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E estamos, nessa noite, trazendo mais uma live de um dos nossos lançamentos desta feita, do livro História da Literatura Cristã Antiga, do historiador e teólogo Justo Gonzalez. É uma honra receber a você e estar aqui com você, junto com o nosso historiador e teólogo Justo Gonzalez. Doutor Justo? Boa noite, boa noite. Eu espero que a audiência possa entender o que Deus diz. Eu falo somente portunhol, isto mesmo mal. Então, vou cometer o que eu chamo um linguicídio. Eu espero que quem me vê, me ouve, me perdone. Muito bem. Para que nós possamos começar, então, a nossa live, vamos conhecer um pouco da história do teólogo e historiador Justo Gonzalez. Justo L. Gonzalez é historiador e teólogo. Autor profícuo, ele já escreveu mais de 150 livros, dentre os quais História da Literatura Cristã Antiga, Uma Breve História do Domingo e Semana Santa, Origens e Significado, publicados em língua portuguesa pela CPAD. Nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, é graduado pelo Seminário Unido de Cuba, com mestrado e doutorado pela Universidade Yale. Justo tem experiência no ensino de História da Igreja em diversos seminários da América Central e dos Estados Unidos. Muitas das obras escritas por ele foram adotadas como livro-texto em universidades e seminários nos Estados Unidos, na América Latina e na Espanha. Justo Gonzalez é o personagem da live CPAD de hoje. Vamos então começar o nosso bate-papo com o autor Justo Gonzalez. Doutor Justo, é uma honra recebê-lo aqui em nome de nosso diretor, Ronaldo Rodrigues de Souza, do presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Costa Júnior, e do presidente do nosso Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós damos boas-vindas ao irmão e gostaríamos de começar esse nosso bate-papo com uma pergunta. Qual é, para o cristão do século XXI, a importância da literatura cristã antiga? Temos somente uma hora. Seria possível falar sobre isto horas e mais horas, e dias. Mas a importância é, primeiramente, porque estes autores são também parte da cadena que nos une, do vínculo que nos une com os apóstolos e o Senhor Jesus mesmo. Também porque, deixe-me explicar uma coisa. Meu irmão era professor do Antigo Testamento. E um dia nossa mãe disse: quando é que um de vocês vai a escrever sobre alguém que fique vivo? Eu disse: nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Quando Jesus diz isto, ele diz que Abraão e Jacob e todos os outros, mesmo se são mortos, ficam ainda vivos em Deus. Isso indica que todos estes irmãos, estas irmãs, nossas, todos, são também pessoas que vivem ainda em Jesus Cristo. Então, primeiramente, os estudamos por amor cristão, da mesma maneira que eu
quero saber mais sobre outro irmão que vive agora perto de mim, também eu quero saber mais sobre estes outros irmãos que viveram em uma época diferente e, em alguns casos, muito mais difícil que a nossa. Agora, mais em detalhe, a história da literatura cristã antiga é particularmente importante, porque estes são os primeiros intérpretes da mensagem cristã para o mundo, a parte dos intérpretes que temos já no Novo Testamento. Eles são também os primeiros intérpretes do Novo Testamento. São os primeiros intérpretes cristãos, a parte dos apóstolos, os primeiros intérpretes cristãos do Velho Testamento. Então, eles podem nos señalar muitos elementos na Bíblia que, para nós, é muito fácil não ver ou esquecer. Eles nos lembram que é preciso ler constantemente a Bíblia de novo, lerla com pessoas diferentes, com pessoas que não são como nós, com pessoas agora de outros países, de outras culturas, mas também com pessoas de outros tempos. E por isso é que isso é importante. Também esta literatura nos diz muito sobre o culto da igreja, na igreja antiga, nos diz também muito sobre as práticas da vida dos cristãos, porque lá temos sermões, temos cartas, epístolas, temos histórias, temos muitas coisas que nos dizem muito sobre a vida de estes irmãos, estas irmãs que viveram no passado, muito tempo há, mas que ainda nos dão seu testemunho da sua fé. Muito bem, Dr. Rusto. Foi uma excelente explicação sobre a importância da literatura cristã antiga para os cristãos do século XXI. Dr. Rusto, nós sabemos que no princípio do cristianismo houve muitas perseguições contra os cristãos. O que são, como o senhor apontou no seu livro, as atas dos mártires? Sim. O que são esses escritos? Bom, estes são muitos escritos muito diversos. As atas do mártir são as histórias da morte e do testemunho dos mártires. Mesmo a palavra mártir era originalmente, o significado da palavra mártir era temón, testigo. Então, um mártir é uma pessoa que dava testemunho da sua fé com sua vida, com sua morte. Então, em uns poucos casos, temos as atas mesmas oficiais que escreveram os oficiais do governo romano e que, de alguma maneira que não conhecemos, passaram às mãos dos cristãos, eles copiaram, então fizeram circular entre outros cristãos. Noutros casos, temos a história que escreveu alguém sobre eles. Um exemplo, no meio do século II, mais ou menos no ano 150, o bispo de Esmirna, que é a mesma cidade que se encontra no Apocalipse, onde João escreve uma das 7 igrejas do Apocalipse, as que João escreve, é a igreja de Esmirna. Em Esmirna, o bispo era um senhor de nome Policarpo. Policarpo tinha sido o vente de João, o discípulo seu. Então,
começa a persecução e nós temos exatamente toda a história da sua presença, de suas respostas quando o oficial do governo faz certas perguntas, quando, por exemplo, ele diz, faz um sacrifício aos deuses, niega ao Jesus. Ele diz, por 80 anos eu servo ao meu Senhor, e tudo o que ele faz é bom, eu não posso agora abandonar a meu Senhor. Esses são grandes testemunhos. A palavra é testemunho, grandes testemunhos de fé. Temos muitas dessas actas. Naturalmente, segundo vai passando o tempo, começa a haver algumas actas que são legendárias. Uma igreja quer ter seu próprio mártir, sua própria pessoa importante. Então, alguém inventa uma história de um mártir. Então, as atas dos mártires são uma série de documentos que começam no século II e os últimos são escritos no século VI ou VII, muito tempo depois que terminaram as persecuções, mas para pessoas que tinham uma imaginação muito fértil. Então, parte do que os historiadores têm que fazer é reconhecer o que nessas atas é verdade histórica e o que é somente expressão de uma imaginação de um autor que queira dar a conhecer uma história que não era necessariamente verdade. Mas, em sua maioria, as atas dos mártires são histórias verdadeiras de pessoas que verdadeiramente sacrificaram suas vidas por não sacrificar aos ídolos ou por não sacrificar, apresentar sacrifício ao imperador. Dr. Justo, ainda nessa temática da história da literatura cristã antiga, há livros muito antigos que foram produzidos no início da igreja, mas não foram considerados inspirados para entrar na Bíblia. São os livros que nós chamamos de apócrifos. Esses livros, Dr. Justo, eles circulavam normalmente pela igreja naquela época, antes da igreja decidir quais eram os livros considerados inspirados para o Novo Testamento? Bom, primeiramente, na literatura mais antiga, que não está no Novo Testamento, não são os livros apócrifos, são outros documentos que nós temos. Por exemplo, temos um documento que vem de Síria, perto da Antioquia, sobre o governo da igreja, sobre o culto, como fazer o batismo, como fazer a comunhão, tudo isso. Isto é, possivelmente do ano 90. Os evangelhos apócrifos, os livros apócrifos, os mais velhos são do século II, a grande maioria são do século III e mais tarde. Estes livros são, em realidade, duas classes diferentes, que ambos chamamos apócrifos, mas são diferentes. Alguns deles são escritos para proponer uma teoria, uma posição teológica, então inventavam uma história para justificar uma posição. Outros eram simplesmente livros de uma pessoa muito religiosa que les deixava correr a imaginação, inventava histórias de milagros dos apóstolos, milagros de Jesus, tudo isso. Então, os segundos livros, estes outros, nunca foram rechazados, mas nunca foram incluídos no Novo Testamento. Simplesmente estavam lá. E as pessoas podiam ler.
Os outros eram alguns livros que foram escritos principalmente para sostener uma posição. Por exemplo, um desses livros que apareceu muito nas notícias, na televisão, há uns anos, é o Evangelho de Judas. Este é um evangelho que é escrito de uma posição que pretende que o corpo, o material, todo é mau, e somente o espiritual é bom, e que, portanto, Jesus Cristo não tinha um corpo físico, ele era puramente espiritual, e o corpo ele queria deixar. Então, a história que este evangelho diz é que Jesus chamou à parte a Judas, ele diz: eu quero morrer para partir deste corpo mau. Então, Judas era o só discípulo que verdadeiramente sabia o que Jesus queria. Agora, isto é uma história de fantasia, mas o propósito dessa história é negar a importância do corpo, da vida, negar a morte real de Jesus, né? Isso, naturalmente, a sua ressurreição. Agora, a igreja não tinha poder ou autoridade para proibir livros. Isto vem muito, muito mais tarde. Era uma competência livre. Então, esses livros não ficaram dentro do cânon para a decisão dos crentes mesmos, que ao ler estes livros, diziam: isto não é minha fé, isto é outra coisa. Então, não usavam. Outro ponto que é muito importante é que, na antiguidade, os livros não circulavam como agora. Primeiramente, poucas pessoas sabiam ler. Segundo, para ter um livro era preciso copiá-lo à mão, letra por letra. Terceiro, muitos dos cristianos eram muito pobres, não podiam fazer isto, e tampouco sabiam ler. Então, uma igreja tinha somente, nos primeiros 120, 130 anos, muitas igrejas não tinham mesmo a Bíblia inteira, completa. Eles pediam a outra igreja, aos irmãos de outras cidades: por favor, façam uma cópia da carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, eles tinham. É assim que funciona. As gentes não tinham a Bíblia na casa, isso não era possível. Mesmo na igreja mesma, não tinham uma Bíblia. Porque a escritura era tão difícil de ler, tudo era com letras maiúsculas, tudo junto, sem signos de pontuação, uma letra tras outra, em um quadro. Então, para ler em voz alta, era preciso estudar o texto anteriormente. A igreja tinha leitores que tinham a Bíblia na sua casa, estudavam o texto para ler no culto da igreja. E o praticavam, liam repetidas vezes. Então, a maneira em que a maioria do povo conhecia a Bíblia era oralmente, verbalmente, escutando aos leitores que leiam a Bíblia. Então, para que um livro circulara, era preciso que alguém tivesse suficientemente interesse para fazer uma cópia. E por isso, esses livros circularam pouco. E muitos deles estão perdidos. Um modelo foi encontrado há uns anos no deserto em Egito, porque muito seco se preservou, não se dañou. Mas isto
os livros apócrifos não foram jamais proibidos assim. E não todos são evangelhos. Há, por exemplo, muitos atos dos apóstolos. Há Atos de Andrés, Atos de Pedro, Atos de João. Toda essa coleção de livros está escrita com o propósito de defender uma posição que a igreja não aceitava, que é a posição que o matrimônio é mau, que a vida sexual é necessariamente má, e que, portanto, para ser santo, para ser cristão, é preciso abster-se de todo contato sexual. Então, são histórias da tremenda castidade, não somente dos apóstolos, mas também de outras gentes em torno a eles, e são como novelas, de mulheres que negavam ter relações com seus esposos, então sofriam como mártires, tudo isso, mas tudo isso é posterior, não é no mesmo tempo dos livros do Novo Testamento. Somente um ou dois desses evangelhos possivelmente sejam escritos perto do final do tempo dos últimos escritos do Novo Testamento. Doutor Justo, na história da igreja, os primeiros escritores, chamados de pais da igreja, eles se dividiram entre os pais latinos e os pais gregos. De que forma eles eram diferentes nos seus escritos? Sim. Bom, primeiramente é preciso entender que no Império Romano, que vai de todo desde o que agora é Portugal, até o que agora é Síria, as fronteiras de Iraque, tudo isto. Este era o Império Romano, incluso a costa norte de África, mas esse império estava mais ou menos dividido de um lado, al este de Itália, todo o que agora é Grécia, Turquia, Síria, Egipto, tudo isto. A língua franca era o greco. As gentes falavam também seus idiomas, essas línguas. Em Egito ainda as gentes falavam o idioma que se chama copto. Eles falavam isto, mas se queriam conversar com outras pessoas, empregavam o greco. Na outra metade do império, da metade que é agora Itália, França, Espanha, Portugal, o norte da África, Marrocos, Tunísia, tudo isto. Esta outra parte empregava o latim como língua franca. Então, quando os cristãos escreveram principalmente em uma destas duas línguas. Primeiramente em greco. Todo o Novo Testamento foi escrito em greco. A Bíblia do Antigo Testamento, que todos os escritores do Novo Testamento, excepto João no Apocalipse, a Bíblia que todos empregam e citam é a tradução greca da Bíblia hebreia. Então, originalmente, a língua que os cristãos mais empregavam era o greco. De modo que os mais antigos escritos, todos esses antigos escritos, os mais antigos, todos estão escritos em greco. Aproximadamente o ano 180, 180, 190, começou a literatura cristã em latim. Isso não começou em Itália, não em Roma, começou no norte da África, onde hoje é Tunísia. E aí começaram a escrever os escritores cristãos. Então, eram diferentes, primeiramente, porque as línguas eram diferentes, escreviam nas duas línguas diferentes. De passo, é preciso dizer também que mais hacia o Oriente, as gentes falavam o siríaco, a língua de Síria,
que é como o arameo, ainda fica pouquinho de literatura cristã em essa língua, maiormente dos siglos III, IV, etc. Mas agora, volvendo aos gregos e latinos, era uma só igreja. Eles escreviam cartas constantemente uns a outros. Não diziam os gregos estão errados. Isto vem muito mais tarde. Mas, pouco a pouco, foram surgindo ênfases diferentes. Um exemplo. Os autores gregos enfatizavam mais quando falavam da obra de Cristo, que é o que Jesus Cristo fez por nós. Eles enfatizavam sua vitória. Cristo é o que derrotou o maligno, a Satanás. Ele, como diz Efésios, ele levou cativa a cautividade. Ele fez o diabo seu prisioneiro, aplastou. Isto é o ponto principal de sua obra. Ele nos libertou, então, porque nós éramos escravos do maligno. No Ocidente, onde as pessoas falavam latim, o ênfase era muito mais sobre o pecado como uma deuda. Nós somos deudores. Originalmente era uma deuda para com o diabo, mas depois era uma deuda para com Deus. Então, o ênfase sobre a vida de Jesus é sobre seu pago para pagar por nossa deuda. Agora, as duas coisas também são certas. Mas um lado enfatiza, subraya mais uma questão, um aspecto, o outro. Agora, uma razão para que eu tenho muito interesse em ler estes escritos é precisamente que al leerlos veo algumas coisas que eu não via na Bíblia originalmente, ou que eu não via como tão importantes. Outra pessoa que tem uma experiência diferente me mostra, me ensina que há outra coisa que devemos ver também nas Escrituras Sagradas. Agora, as diferenças eram mínimas até aproximadamente o ano 800, 850, quando empezaram mais diferenças, mais dificuldades. O ano 1054, os gregos e os latinos se separaram em duas igrejas. Entendi. Doutor Rusto, como a literatura cristã antiga oriental se destacou? Porque nos parece que hoje, na igreja do século XXI, nós temos mais conhecimento da literatura ocidental do que da literatura oriental. Como que a literatura cristã oriental se destacou? Primeiramente, a literatura oriental era mais teológica, mais especulativa, mais abstrata. A literatura ocidental, a literatura latina, era mais prática, mais questão de como viver. Então, a grande contribuição da literatura latina são os princípios da vida cristã. Na igreja grega, a visão do evangelho mesmo era pouquinho diferente, um ênfase diferente. Não que negavam aquele, era um ênfase diferente. Quando, por exemplo, quando no livro de Gênesis a serpente diz: sereis como deuses. Para o Ocidente, o que eu aprendi sempre é que o maligno estava
empregando o orgulho do ser humano, que quer ser como Deus. O que os gregos dizem, não. Segundo Gênesis, eles eram já como Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que o diabo faz é fazer-les dudar de que eles são. Fazer-les dudar de que eles são filhos de Deus. Fazer-les dudar de que já são como Deus. Que seu destino é ter relações mais direitas cada dia com Deus. Então, isso tem muitas consequências em outros elementos da teologia, não? Primeiramente, o que eu já disse, que o que aconteceu com o pecado na Igreja Ocidental, muito pronto, é maiormente a questão de uma deuda que temos com Deus. É como se um senhor comete um delito e tem uma dívida com a sociedade. Na Igreja Oriental, o que aconteceu com o pecado é que Adão e seus descendentes todos se entregaram como escravos, como servos de Satanás. Então, se essa é a situação, no Ocidente, o que é preciso que Jesus faz é que ele pague. No Oriente, o que é preciso é que ele vença, que ele derrote o diabo. As duas coisas são bíblicas, mas muitas vezes uma igreja esquece uma coisa, outras vezes outra igreja esquece outra. É importante ter as duas. Justo, como um pesquisador, mas também como um cristão, qual autor dos pais da igreja falou mais ao seu coração e por quê? Possivelmente Ireneo de Lyon. Ireneo me falou originalmente porque ele diz muitas coisas que eu não tinha ouvido. Então, ele me fez pensar, ler o Novo Testamento uma vez mais, vendo se isso que ele diz é verdade ou não. Isso não é preciso que eu concorde com ele em todas as coisas, mas ele me abriu o Novo Testamento de uma maneira diferente. Eu gosto dele, em parte, porque ele era de origem greco, ele era de Esmirna, ele era discípulo de Policarpo, mesmo que já falei que foi mártir no ano 150, mas por alguma razão que não conhecemos, ele viveu onde agora é França, no sul de França. Então, ele viveu numa situação muito interessante, porque ele estava rodeado de latinos, vivendo em uma igreja greca, e os latinos mesmos e os grecos estavam sendo ameaçados por os celtas, que eles chamavam os bárbaros, estavam no norte, queriam venir, e é uma situação muito parecida à situação que eu conheço da igreja latina nos Estados Unidos. É uma igreja muito fiel, mas muitas vezes o resto da igreja não conhece, não compreende o que acontece na igreja latina, e muitas vezes os pastores, os líderes latinos se sentem um pouquinho como eles estão numa esquina, e que ninguém os ouve. Então, isso é interessante para mim. E como ele escreve em greco, sim, mas faz um impacto em toda a igreja, não somente a igreja greca, mas também a igreja latina. Por isso me interessa. Entendi. Doutor Rusto, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus lançou também um livro chamado Uma Breve História do Domingo.
Está aí sendo apresentado. Muito bem, o senhor já está com ele aí em mãos. Nesta obra, o senhor fala sobre o domingo, a importância do domingo para a igreja cristã. Mas, para quem ainda não leu o livro e vai ler, o que o senhor diria sobre a importância do domingo para o cristianismo? Bom. Aí tem um pequeno problema na vista aí, eu vou ver. Não sei, bom. Nós estamos vendo o senhor, normalmente. Tenho perdido... aí está. Bom, primeiramente, a igreja sempre se reuniu o primeiro dia da semana. A igreja, quando todos os cristãos eram judeus, eles iam na sinagoga no sétimo dia, mas segundo Israel conta os dias, segundo os judeus contam os dias, o novo dia começa não como nós para a meia-noite, mas começa quando o sol se põe, descende, o ocaso. Então, o sétimo dia da semana, os cristãos, originalmente, eram todos judeus, eles iam na sinagoga. Mas então, depois que o sol se ponia, que já era o primeiro dia da semana, se reuniam para a comunhão, e também para ler as escrituras desde uma perspectiva cristã e para ler também livros cristãos, originalmente o que chamavam as memórias dos apóstolos, os evangelhos. E também as epístolas. As igrejas enviavam epístolas de um lugar a outro. O Senhor se lembra que na epístola aos Colossenses, Paulo les diz que devem enviar esta epístola a Laodicea, que os cristãos de Laodicea devem enviar a eles. Então, este intercâmbio era comum e corrente. Agora, quando cada vez mais foram aumentando as tensões entre cristianos e judeus, no ano 100 mais ou menos, finalmente as autoridades judias expulsaram a todos os cristãos das sinagogas. Então, os cristãos continuaram reunindo-se depois da posta do sol. Diz assim como diz, posta do sol? Posta do sol. Bom, depois da posta do sol, no que agora para nós é o sábado, mas para eles era o primeiro dia da semana, não o sétimo. Quando a igreja se foi volvendo mais gentil, viram mais crentes que não eram de origem judío. Era muito difícil para estas pessoas reunir-se depois da posta do sol de um dia. Muitos eram escravos, muitos eram empregados. Não podiam dizer, eu sou soldado, senhor centurião, eu não venho amanhã porque devo ir na igreja. Isso não é possível. Um escravo não pode dizer, meu amo, eu não vou trabalhar amanhã, vou ir na igreja. Então era preciso encontrar um momento que fosse mais fácil reunir-se. E começaram a reunir-se no mesmo dia, o dia que começava a posta do sol do sábado, começaram a reunir-se amanhã, muito temprano amanhã, uma hora da manhã, 2 da manhã, 3, 4 horas para estudar as escrituras e para celebrar a comunhão. Originalmente isto era o que eles faziam. Agora, por que era importante? Porque era o dia, 3 razões. Primeira razão, a mais importante. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição do Senhor. O culto cristão era sempre uma celebração da ressurreição do Senhor. Não era uma reunião de bons conselhos, não era para
decir a las personas no deben hacer esto, no deben hacer aquello. Esto se hacía así, mas el propósito central era celebrar a resurrección del Señor. Esto cada domingo, cada primer día de la semana, porque este fue el día de la resurrección. Segunda razón, si uno lee los primeros capítulos de Génesis, lá fala de 6 días da criação. E o primeiro dia da criação é o primeiro dia da semana. Então, o que estamos celebrando quando nos reunimos no domingo, no primeiro dia da semana, é a ressurreição do Senhor, mas também que esta ressurreição é o começo de uma segunda criação, uma nova criação, que como a primeira, começa no primeiro dia da semana. Então, uma outra terça razão. Os cristãos falavam frequentemente do 8º dia da semana. A semana, o tempo todo, é como uma série de ciclos. Começa a semana, o primeiro dia, segunda-feira, domingo, segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, etc. E outra vez a mesma coisa. Ah, mas um dia, depois do 7º dia da semana, quando abramos os olhos, veremos que não é um novo primeiro dia. É o 8º dia, o dia final, o dia de gozo final, o dia do reino de Deus. Então, o que os cristãos celebravam no primeiro dia da semana era não somente a ressurreição de Cristo, não somente a primeira criação em relação com a segunda, mas também a esperança do dia final. E tudo isto eram elementos fundamentais no culto do domingo. Ainda sobre o domingo, houve alguma mudança no pensamento cristão sobre o domingo depois da reforma protestante? Muito pouca. O cambio mais grande foi que foi bastante antes, quando no siglo IV o imperador declarou que o domingo era dia de descanso, dia de repouso. Então, duas coisas aconteceram. Primeiramente, os cristãos não tinham já a necessidade de começar o culto às 2 da manhã, 3 da manhã. Eles podiam começar o culto no dia, porque no dia não tinham que trabalhar. Sempre eles se celebravam, se reuniam o primeiro dia da semana. Mas agora era possível reunir-se mais tarde no primeiro dia da semana. Isto foi no siglo IV, começou o cambio. Depois, durante a Idade Média, os cristãos começaram a aplicar ao domingo toda a legislação do Velho Testamento sobre o sábado. Então foi que começou o domingo a tomar o lugar do sábado. Isto nunca aconteceu antes. Antes, alguns cristãos repousavam, descansavam o sábado, então adoravam o domingo. Mas não diziam, hoje que é domingo, é sábado. Não. Por isto é que em nossas línguas romances, em praticamente todas elas, o 7º dia da semana ainda conserva o nome de sábado. Sábado, sabato, etc. Em grego também, em grego moderno também ainda, o 7º dia é os sábados. Mas, então, o cambio da reforma foi principalmente que empezaram a haver mais pessoas que continuaram o que havia começado de já na Idade Média, continuaram o processo de fazer do domingo um dia de muitas regras, que isto não se pode fazer aquele outro, que era o que haviam tomado das costumes antigas dos judeus.
Es judíos, ¿no? Nós lançamos também um livro que fala sobre a Semana Santa. Sim. Também um livro de sua autoria, um livro que traz esclarecimentos sobre esse período que é celebrado no cristianismo, que é a Semana Santa. A pergunta é possível dizer que essa chamada Semana Santa é uma criação cristã sem qualquer vínculo com o judaísmo, ou existe sim um vínculo da Semana Santa e o cristianismo com o judaísmo apresentado na Bíblia? Praticamente o único vínculo neste tema entre o judaísmo e o cristianismo é a semana de 7 dias. 7 dias. As semanas em distintas culturas têm distintos números de dias. Mas foi na região de Babilônia, Síria, Palestina, por essa região, que começou a imponer-se a semana de 7 dias. Os romanos tinham 2 sistemas, uma semana de 8 dias, outra de 7, as 2 ao mesmo tempo, era uma confusão terrível. Em algumas cidades antigas de Grécia, tinham vários sistemas, várias semanas, semana de mais dias para o comércio, semana de menos dias para as celebrações religiosas, outra semana diferente para cualquier otra actividad, etc. Lo que el judaísmo contribuyó a todo esto es precisamente los 7 días, la semana de 7 días, que no era práctica común en todo el mundo. Y esto es parte de esto. Ahora, los cristianos no tomaron de los judíos, otra cosa acerca del significado de estos días, excepto que algunos cristianos continuaron descansando, reposando el 7º día de la semana. Todo lo demás es especialmente cristiano porque todo está construido alrededor de la resurrección de Jesús. Para los judíos, el día importante era el 7º día. Para los cristianos, el día importante era el primer día. Entonces, el primer día era día de celebración, era día de fiesta. Muchos ejemplos. Por ejemplo, en muchas iglesias no se permitía arrodillarse. ¿Dice arrodillarse? Hincarse, ponerse de rodillas. ¿Dice así? ¿Arrodillarse? ¿Esto es correcto? Sí. Sí. No se permitía arrodillarse el domingo, porque este día de nuestra adopción, un filho de rey no se acerca al rey arrodillado, mas se acerca como seu filho. Entonces, el día de la resurrección de Jesús es el día de nuestra adopción como filhos de Dios. Entonces, este día no es día de estar muy dolidos, muy humildes, no, es día de festa, día de mirar a Dios a cara. Pero, mais, o 6º día, que es el día que ahora llamamos sexta-feira, a sexta-feira era el día de la crucifixión. Entonces, a sexta-feira era día de ayuno. Estaba prohibido ayunar el domingo. El día de ayuno era sexta-feira. Y había algunas personas que ayunaban después de sexta-feira hasta el domingo cuando tomaban la comunión. Mas esto viene un poquito más tarde. Mas, entonces, estos eran los 2 polos de la semana cristã original. Esto era cada semana, toda semana. Cada domingo era un día de resurrección.
Mas, naturalmente, puesto que entre as muitas coisas que é muito difícil poner data exacta, um dos detalhes é que claramente há uma relação entre a crucifixão de Jesus e a Páscoa judia. Então, de igual maneira que a Páscoa vem uma vez ao ano, os cristãos começaram a ter um domingo que é o grande domingo. Todos os domingos são dias da ressurreição, mas este domingo particular, que é o domingo que está muito perto da Páscoa judia, este dia é o grande dia da grande ressurreição. Uma ou duas coisas sobre isto. Mais tarde, houve dificuldades, porque havia cristãos que diziam: não é bom que os judeus sejam quienes determinem a data de nosso grande dia, grande domingo. Então, como vamos fazer? E houve debates acerca de como poner a data exata do dia da ressurreição. Ainda agora, diferentes igrejas têm diferentes datas, muito perto uma da outra, mas diferentes datas. Então, se o domingo grande vem ser o centro do ano, muito mais antigo que Navidade. Navidade é mais tarde. A primeira grande festa dos cristãos foi o domingo da ressurreição. Então, se este é o domingo da ressurreição mais grande, então, de maneira paralela a como tem o verne, a sexta-feira, antes do domingo, como dia de ayuno, de dolor, de dor, de arrependimento, de confissão, tudo isto. De igual maneira, então vamos ter uns dias antes do dia da ressurreição, que vão ser como uma grande sexta-feira anual. Esta sexta-feira é o que agora os cristãos de hoje chama a Quaresma, que tem 40 dias, porque o número 40 aparece em muitos lugares da Bíblia, então tem 40 dias, vai ser a Quaresma. Naturalmente, depois do grande domingo da ressurreição, temos outras duas datas que podemos mais ou menos determinar partindo desse domingo, que é, primeiro, a ascensão do Senhor. Isso normalmente é uma quinta-feira, que são 40 dias depois do domingo. E o Pentecostés, que naturalmente é 50 dias depois da ressurreição. Agora, este é um ciclo que começa ao princípio da Quaresma, passa por o grande dia de luto da Sexta-feira Santa. Então, tem o grande dia de celebração, de gozo, e depois aí passa a Ascensão e, sobretudo, o Pentecostés. Uma nota breve. A costume na igreja antiga era fazer todos os batismos o dia da ressurreição. Fazê-los não temprano para amanhã, mas à meia-noite. Porque Cristo vem da oscuridade mais profunda da situação humana. E fazê-lo porque o batismo é questão de vida e morte, mais bem de morte e vida. Repetidamente no Novo Testamento encontramos que se fala de que somos mortos com Cristo no nosso batismo. Então, o batismo se celebrava o dia da ressurreição. E se alguma pessoa que estava perto para ser batizada, mas por alguma razão não podia ser batizada esse dia, então esperava até o Pentecostés. E o Pentecostés era o outro dia, o dia alterno para o batismo. Doutor Rusto. Uma resposta muito larga, uma pergunta muito breve.
Mas, doutor Justo, nós da CPAD e o nosso público no Brasil nos sentimos muito agradecidos por esta live, pelas suas obras, pelo seu ministério como um escritor. Alguns professores de história da igreja estão nos assistindo nesse momento, como professora Flávia Heller, professor Lucas Gesta, são pessoas que trabalham com história da igreja, mandaram algumas mensagens para a gente e elogiando o vosso trabalho. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Justo Gonzalez pelo seu ministério como historiador, como teólogo, como escritor. Queremos, em nome da presidência da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, em nome também do presidente do Conselho Administrativo desta casa, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e do nosso diretor executivo, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, queremos agradecer ao doutor Justo por ter atendido com tanta gentileza nosso convite, e a você também que está nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E não esqueça de adquirir os livros do Dr. Justo Gonzalez. São materiais de excelente qualidade, pesquisa aprofundada, e com certeza você será grandemente abençoado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Dr. Justo, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, porque sem as casas editoras, os autores não somos nada. Amém. O senhor quer dar uma palavra final aos nossos ouvintes? Bueno, precisamente isto. Há um personagem nas epístolas de Pablo que constantemente nos esquecemos dele. É o nome de Tíquico. E Tíquico era o homem que levava as epístolas de Paulo às igrejas onde as epístolas iam. Para um autor, uma casa publicadora como CPAD é nosso Tíquico. Sem os senhores, sem seu trabalho, o que nós escrevimos seria totalmente inútil. E por isso estamos muito, muito, muito obrigados, muito agradecidos a Deus por o ministério de sua casa. Deus os abençoe muito. Pergunta, um de nossos ouvintes perguntou: quando uma pessoa trabalha no domingo e não pode ir à igreja congregar, o que ela pode fazer? Bom, pode fazer muitas coisas. Uma coisa é que a igreja mesma, na cidade, na situação contemporânea, onde as indústrias todas trabalham 24 horas cada dia, 7 dias da semana. Então, a igreja tem que buscar oportunidades para que essas pessoas também possam participar da vida da igreja. O problema não é da pessoa individual que precisa ter pão para sua família. O problema é o problema da igreja. Que deve fazer a igreja para prover oportunidades alternas de reunião para pessoas que não podem estar no culto no domingo? Isso é uma coisa. A outra coisa que é muito interessante é que agora, com esta pandemia e todo isto, todo mundo está em Zoom, estamos aprendendo a ser igreja de outra maneira diferente. Em nossa igreja, o domingo passado, nos reunimos, os que sempre iríamos na igreja, mas também muitos ancianos que não tínhamos visto depois de anos, porque estão na sua casa. Um senhor em Paris, que está morrendo,
un antiguo estudiante en Kenia, 2 coreanos en Corea, y toda esa gente es parte de esta iglesia que se reúne ahora. Entonces, debe ser posible encontrar medios para que uma pessoa que, por razão de seu trabalho, não pode participar do culto do domingo, pode participar de outras atividades. Además, agora é possível gravar aí o culto e enviar ao menos isto para que ele veja o que a igreja está fazendo, está dizendo. Não? Muito bem, doutor Justo, muito obrigado. Graças por essa sua explicação. Com essa última pergunta, nós encerraremos esta live mais uma vez, agradecendo a presença e colaboração do Dr. Justo Gonzalez e recomendando a você que nos assiste, não deixe de ler as obras do Dr. Justo Gonzalez, A História da Literatura Cristã Antiga, Uma Breve História do Domingo e A Semana Santa. Com certeza você será grandemente abençoado, conhecendo princípios históricos que também valem para a